Champagne é um vinho espumante produzido no Vale do Rio Marne, nordeste da França, há quase 3 séculos. E somente os vinhos espumantes produzidos através da fermentação do suco de 3 variedades de uvas nesta região podem ser chamados Champagne. Isto porque esta região se chama Ardennes-Champagne. A tradição do champanhe supera o histórico de quase todos os produtos da gastronomia. A principal cidade da região do Ardennes-Champagne e sua capital é Reims, com aproximadamente 180 mil habitantes. Além de seu nome estar ligado ao mais fino dos vinhos franceses, Reims é uma cidade rica em história, tendo seu nome associado à monarquia francesa e a alguns episódios mais expressivos da história daquele país. Desde o período neolítico, aqui era produzido um delicioso vinho que séculos mais tarde iria correr o mundo, batizado com o nome desta região. Quando o imperador romano Júlio César, no comando de várias legiões, invadiu a Gália no ano 58 a.C., ali encontrou um povoado chamado Duro Cortoro e fez deste a capital da Gália Transalpina, que abrangia toda a França e Bélgica. Duro Cortoro já era uma comunidade rica na produção de vinhos, madeira, carne e lã, e com ela os romanos estabeleceram uma relação comercial e lucrativo para ambos os lados. Reims ainda apresenta marcas deixadas pela civilização romana. O monumento mais expressivo do período romano de Reims é o belo Pórtico de Mars, ao lado da Praça da República, na época a principal entrada da cidade. É o monumento mais antigo de Reims, construído em estilo de arco triunfal romano. Nesta cidade moravam os comandantes romanos da região, sendo culturalmente comparado a Atenas. Outra lembrança viva dos romanos em Reims é o Fórum Romano, do 3º século depois de Cristo. O Fórum Romano era o local de cerimônias triunfais, eleições, discursos públicos onde se deliberavam sobre processos criminais e centro dos assuntos comerciais. Outro belo e histórico monumento de Reims foi construído em forma de arco e homenageia seus mortos na Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre 1914 e 1918. Toda a região da Ardennes-Champagne foi palco de violentos embates, com grandes devastações da cidade de Reims, que teve quase 80% de seus territórios destruídos durante aquele conflito. 2 blocos de grandes potências bélicas e econômicas enfrentaram-se em sangrenta guerra de trincheira, a Tríplice Aliança formada pela Alemanha, Áustria e Itália, e a Tríplice Entente, constituída pela França, Inglaterra e Rússia. A Primeira Guerra Mundial ocorreu como consequência de conflitos anteriores franco-prussianos, pode-se dizer franco-alemães, em que a França perdeu para os alemães as regiões da Alsácia e Lorena, esta riquíssima em minério de ferro. A sangrenta guerra se desenvolveu praticamente em trincheiras e matou mais de 10 milhões de pessoas, deixando ainda 20 milhões de feridos. A mais bela e movimentada praça de Reims é chamada Place Drouet d'Erlon, centro recreativo e gastronômico da cidade. É distinguida por um obelisco que tem na sua base uma fonte denominada Auguste Souchet, nome do cidadão que financiou a construção da estátua. Na sua extremidade superior, há uma linda estátua de anjo, representando a glória da cidade. Toda a praça e boulevard que dela parte rumo norte são pietonale, isto é, destinadas a pedestres, sendo rodeada por bares e restaurantes, sempre repletos de visitantes. Na verdade, a praça representa o point das tardes-noites de Reims. Uma fonte em que a água jorra de vários segmentos de tubos produz um efeito extraordinário. Também seu carrossel chama a atenção,
pelo visual luminoso, ricamente colorida e pelo fascínio despertado nas crianças. Um dos mais requintados edifícios de Reims é o Hôtel de Ville, nome genérico dado a prefeituras de todas as cidades médias e grandes da França. Foi construído entre os anos 1626 e 1636 em primoroso estilo renascentista. Hoje aloja a prefeitura, mas já funcionou como museu, biblioteca e câmara do comércio. Sua torre central é dotada de um relógio que marca a hora certa da cidade, e sob ele há uma escultura de Luís XIII em seu cavalo, preparado para a caça. O belo edifício foi incendiado e posto abaixo em 1917 durante a Primeira Guerra Mundial. Porém, foi reconstruído nos anos a seguir, mantendo a mesma arquitetura. La Place Royale é também um dos principais espaços públicos de Reims, onde funciona a subprefeitura da cidade. A praça e seu principal edifício foram construídos no século XVIII e homenageiam o rei Luís XV. Apresentam uma excepcional arquitetura em estilo neoclássico e, à sua frente, foi levantada uma bela e criativa estátua de Luís XV, trajado como imperador romano. Esta construção em tijolos à vista é o Colégio Técnico de Reims. Historicamente, é um dos edifícios mais importantes da cidade. Aqui funciona o Museu da Rendição, que traz fotos e relatos da primeira assinatura de rendição incondicional dos alemães perante representantes das forças aliadas, que promoveram a Segunda Guerra Mundial. A rendição foi assinada em 7 de maio de 1945, nesta sala do colégio, pelo general Alfred Jodl, pelos alemães, representando o almirante Karl Dönitz, sucessor de Hitler. Walter Badel Smith, representando os aliados do Ocidente, e por Ivan Susloparov, representando os soviéticos. No dia seguinte, 8 de maio, o ato de rendição também seria assinado em Berlim por representantes do Exército, Marinha e Força Aérea nazistas, perante o marechal russo Georg Zhukov, representando os aliados. Mais abrangente do que a rendição de Reims, a rendição assinada em Berlim exigia o desarmamento completo da Alemanha, a extinção do Partido Nazista e a libertação de todos os prisioneiros de guerra. Por essa razão, até hoje, o mundo todo comemora o dia 8 de maio como o Dia da Vitória, com festas e paradas militares. Foi também em Reims que 17 anos depois, em 8 de maio de 1962, Alemanha e França assinaram um tratado de reconciliação. O chanceler alemão Konrad Adenauer e o presidente Charles de Gaulle, da França, se encontraram na Catedral de Reims para assinarem o acordo, ato que ficou registrado nesta placa no piso da belíssima catedral. A Catedral de Reims é considerada uma das obras-primas do estilo gótico. Sua construção foi iniciada em 1211, em substituição a uma antiga igreja destruída por incêndio. A área onde se encontra a Catedral de Reims teria sido o local do batismo do rei Clovis I. Juntamente com a Catedral de Chartres, próxima a Paris, são consideradas as obras góticas mais perfeitas da França. Por sua fachada de dimensões jamais igualadas, pela altura de seus arcos e teto, pela estreiteza de volume e pela qualidade dos materiais utilizados. Por tudo isto, beira a perfeição do estilo gótico. São 139 metros de comprimento, 35 metros de altura, 13 de largura
uma área construída de 6.650 metros quadrados. A Catedral de Reims é, além de belíssima, uma das maiores obras arquitetônicas e religiosas da história da humanidade. Todo o estatuário de suas portas revela uma enorme riqueza de detalhes e alta sensibilidade dos mestres escultores. A mais famosa dessa estátua é o Anjo Sorrindo, sobre o portal de sua principal fachada. Seus magníficos vitrais dão uma coloração turquesa ao ambiente. Juntamente com a harmonia dos arcos da nave principal, induzem a meditação, até mesmo o mais convicto dos ateus. Esta bela catedral serviu de palco para a coroação de monarcas franceses por mais de 10 séculos a partir de sua construção. A origem desta tradição, entretanto, remonta ao ano 486, quando o hoje Saint-Rémy batizou o rei Clovis após sua vitória na Batalha de Soissons, cidade vizinha a Reims. Por isso, Reims sempre carregou o cognome de centro oficial de cerimônias de coroação. E nestes longos séculos, 25 reis franceses receberam o cetro nesta cidade. Por isso se costuma dizer que sob o teto desta catedral nasceu o reino francês. Talvez a coroação mais famosa e mais lembrada pela história desta catedral seja a do rei Carlos VII, pelas circunstâncias em que ocorreu em 17 de julho de 1429. Pelo Tratado de Troyes, assinado em 1415 entre França e Inglaterra, em pleno desenvolvimento da Guerra dos 100 Anos, Reims e todo o norte da França estavam submetidos ao domínio inglês. Sua reconquista pelos franceses ocorreu em junho de 1429, através do exército comandado por Joana d'Arc, que no mês seguinte, nesta catedral, em grande pompa, promoveu a coroação do rei Carlos VII como rei dos franceses. Este episódio mudou todo o rumo da guerra, com a expulsão definitiva dos ingleses 2 décadas depois. Antes disso, entretanto, Joana d'Arc foi queimada viva pela Inquisição da Igreja Católica a mando dos ingleses. A fogueira foi montada no Mercado Velho, na cidade de Rouen, na Normandia, e Joana d'Arc passou a ser reverenciada como mártir, heroína e santa protetora da França. O episódio é marcado por uma bela estátua da Santa Guerreira à frente da catedral, que assim teria se expressado após a cerimônia de coroação. Nobre rei, assim é cumprida a vontade de Deus, que desejava que eu liberasse a França e vos trouxesse a Reims, para receberdes esta sagrada missão e provar à França que sois o verdadeiro rei. Até os dias atuais e anualmente, Reims promove a festa de Joana d'Arc, com desfiles pelas ruas da cidade, em que todos os participantes são vestidos com trajes da Idade Média. Se no passado Reims foi a cidade da coroação dos reis franceses, hoje continua como a capital da rica região do Champagne.
Esta região, já nas fronteiras com a Bélgica, abrange uma área de 3.400.000 quilômetros quadrados, 90% deles cobertos por extensos vinhedos, que produzem uvas especiais para a produção do champanhe. Este delicioso espumante é a força motriz da economia da região, composta por mais de 300 vilas e pequenas cidades, e somente o vinho frisante, nelas produzido, pode ser denominado de champanhe. Isso por força de uma lei de 1889 reconhecida na França e ratificada em 1973 pela União Europeia. Algumas das grandes marcas do champanhe reconhecidas em todo o mundo têm suas sedes em Reims. É o caso da Ruinart, considerada a primeira grande fábrica do mundo, instalada em 1729, que possui caves ou crayères, longos túneis em forma de labirintos no subsolo dessa cidade. Tais túneis foram escavados pelos romanos no primeiro século depois de Cristo, como meio de defesa contra os povos bárbaros vindos do norte da Alemanha, com os quais travavam grandes embates. Como o subsolo da região é formado por pedras calcárias com capacidade para manter uma temperatura amena entre 12 e 15 graus Celsius, passaram a ser utilizados para envelhecimento do produto. A Veuve Clicquot, fundada em 1772, também utiliza túneis do período romano, como caves ou crayères. A partir de 1805, esta cave foi dirigida por Madame Clicquot, após a morte de seu marido, numa época em que as mulheres não estavam autorizadas a trabalhar, nem tampouco a possuir uma conta bancária. Madame Clicquot revolucionou a indústria da champanhe ao propor a fase do remoage no processamento para criar um champanhe mais cristalino. O Champanhe d'Amont, fundado em 1827, tem sido o produto dos grandes eventos, como Copas do Mundo e da celebração das vitórias de pilotos da Fórmula 1. Também a Maison Taittinger se localiza em Reims. Seus crayères estão a 18 metros de profundidade no subsolo do que foi a Abadia de Saint-Nicaise, onde seus monges já produziam champanhe no século XVIII. Porém, é Épernay, uma pequena cidade com 25.000 habitantes a menos de 30 quilômetros de Reims, a capital do champanhe, por sediar a maior parte das grandes caves ou maisons de champanhe, cujos produtos são mundialmente reconhecidos. Esta distância é percorrida pela rodovia secundária D951, de trajeto paralelo ao rio Marne. Percorrendo este caminho, o viajante apaixonado pela natureza se extasia com uma paisagem sempre verde das grandes plantações de uvas que se perdem de vista entre encostas de montanhas e planaltos. Tais uvas são de 3 variedades: a Chardonnay, clara ou verde, a Pinot Noir e a Pinot Meunier, escuras, as únicas cepas utilizadas na produção da preciosa bebida. Épernay tem como principal centro uma rotatória bem ajardinada, com um obelisco ao centro, que homenageia os mártires da resistência francesa durante a Segunda Guerra. Desta rotatória irradiam várias avenidas. Não por acaso, a mais importante e movimentada se chama Avenue de Champagne, aqui mais conhecida como Avenida Cintilante, o maior centro produtor e distribuidor de champanhe do mundo. Percorrendo-a pela janela do veículo do viajante, vão desfilando os casarões aqui chamados de maison. Suas placas ou títulos fronteiriços vão identificando as mais conhecidas e famosas marcas de champanhe do planeta. Na esquina próxima à rotatória, a Moët Chandon, fundada em 1743, proprietária dos maiores vinhedos da região. Em mais alguns metros e do mesmo lado da Avenida Cintilante está a Perrier e Jouet, fundada em 1811.
Do outro lado da avenida, a Becerra de Bellefonds, fundada em 1843, recentemente vendida ao Grupo Lançon. Uma quadra acima e lá está a Paul Roger. A Maison Mercier, uma das prediletas da França e visitadas por turistas de toda parte, e muitas outras. Quem roda por esta laboriosa região não imagina que trafega sobre várias centenas de profundos e úmidos túneis, ou crayères, que mantêm mais de 25 milhões de garrafas do mais fino champanhe. Garrafas cujas rolhas explodirão na comemoração das mais importantes datas, nas celebrações mais festivas, nos momentos mais felizes de um evento público, familiar ou de um único casal, comemorando o dia do seu primeiro encontro, no aniversário de um casamento feliz e duradouro ou no nascimento de um filho. Sim, porque o champanhe não é um vinho comum para acompanhar uma refeição do dia a dia, mas graças ao sabor fino e suave e adequada graduação alcoólica, é um vinho para brindar as grandes ocasiões. Por um punhado de euros, as grandes maisons de Reims, Épernay ou de uma pequena vila estão sempre dispostas a receber o visitante curioso, visto como um comprador em potencial. Escolhemos duas das maiores e mais tradicionais e que exportam seus produtos para o Brasil: a Moët Chandon e a Mercier. Infelizmente, a Moët Chandon estava fechada para visitas por conta de reformas no prédio, mas à sua porta havia a estátua de um frade, Dom Pérignon, marca de um famoso champanhe produzido por aquela cave. E o complemento da informação: a adega e abadia de Haute-Vieux, onde o claustro e os grandes vinhedos são propriedades da Maison Moët Chandon. Mas qual seria a relação desse frade com o champanhe? Pusemo-nos novamente em viagem. Vamos conhecer Haute-Vieux e sua abadia. São apenas 15 quilômetros de distância, mais uma vez, percorridos por estradas secundárias, ladeadas por grandes vinhedos, todos pertencentes à Maison Moët Chandon. A beleza da paisagem nos retorna aos bancos colegiais e nos traz à mente a célebre fábula de Esopos, A Raposa e as Uvas, reescrita pelo poeta La Fontaine, que nasceu e viveu na pequena cidade de Château-Thierry, nesta região do Champagne. Certa raposa matreira que andava à toa e faminta, ao passar por uma quinta, viu no alto da parreira um cacho de uvas, maduras, sumarentas e vermelhas. Ah, se eu pudesse tragar! Mas lá naquelas alturas, bem que tentou, não podia alcançar. Então falou despeitada: não faz mal, estão verdes estas uvas. E assim chegamos a Haute-Vieux. É uma pequena vila que não tem mais que 200 habitantes fixos e este se dedica a um pequeno comércio e também à produção do champanhe. A maior cave da cidade é a Gobillard, uma empresa familiar no mercado desde 1947, mas que elabora um excelente produto. E aí chegamos à abadia da vila. Toda a igreja é muito simples e a mistura de estilos sugere que já passou por várias restaurações. Internamente, um bom espaço é reservado aos assentos em madeira de lei para receber os coristas de sua congregação. Em frente ao altar principal, suas estátuas mais sofisticadas mostram 2 anjos. As relíquias de Saint-Nivar, fundador da abadia, sob um altar lateral. E finalmente o local em que descansam os restos mortais de Dom Pérignon, responsável pela adega da abadia e que viveu entre 1688 e 1715 e que foi pároco desta abadia. Uma placa ao lado de suas relíquias dá conta de que a abadia se tornou célebre pela descoberta de Dom Pérignon em sua adega, que representou uma revolução vendida como patrimônio nacional.
Que descoberta teria sido esta? Dom Perignon era o pároco, mas também o responsável pela adega da abadia. No fundo desta havia um laboratório onde Dom Perignon trabalhava, e no claustro da mesma e arredores um pequeno vinhedo, onde o abade cultivava uvas destinadas à produção de vinhos brancos. O abade observou que vinhos produzidos no outono europeu tinham a fermentação interrompida no inverno. Entretanto, na próxima primavera, com o aumento da temperatura, voltavam a fermentar, produzindo muitas bolhas de gás carbônico. Para sua surpresa, esta segunda fermentação tornava o vinho mais leve, fino e suave. Era como beber estrelas, disse Dom Perignon aos demais funcionários da adega. Entretanto, a forte pressão do gás carbônico desta nova fermentação estourava os tampões ou arrebentavam as garrafas, obrigando os funcionários a trabalharem com máscaras metálicas. Dom Perignon propôs então que se engarrafasse o vinho sem filtração para favorecer a segunda fermentação, mesmo no inverno. Que se utilizasse garrafas com paredes mais espessas adquiridas na Inglaterra e que as rolhas fossem amarradas com arames, evitando assim seu estouro. Também foi mérito de Dom Perignon a descoberta da mistura ideal de cepas das uvas Chardonnay branca, a Pinot Noir e a Pinot Meunier, ambas escuras, para o desenvolvimento do produto. Este método ganhou o nome de Dom Perignon ou Champenoise, e somente o vinho produzido desta forma poderia ser chamado de champanhe. Este processo foi comprado pela Maison Mercier, que em 1927 o transferiu à Maison Moët Chandon por força de um casamento entre familiares. Entretanto, esta metodologia foi aperfeiçoada e novas fases do processamento se tornavam necessárias para a produção de um bom champanhe. Não basta apenas a escolha das variedades já citadas. Os cuidados devem ser tomados mesmo antes do cultivo das uvas. É necessário que o solo e subsolo tenham as condições adequadas, e estas são encontradas em toda a região do Champagne. Abaixo de uma camada de 30 centímetros de solo fértil, há uma espessa camada de calcário branco que mantém a umidade do solo constante. E esta é uma das razões para a produtividade e qualidade das uvas aqui produzidas e de seu champanhe. A plantação e poda devem ser feitas em estação adequada. E a colheita das uvas tem que seguir cuidados especiais, com tesouras ou alicates, de modo a não ferir as bagas da uva. A prensagem das uvas tem que ocorrer no máximo 12 horas após a colheita, e a prensagem das uvas verdes, a Chardonnay, deve ser separada das Pinot, ambas escuras. A prensagem destas tem que ser mais cuidadosa para evitar que seus pigmentos sejam extraídos no suco ou mosto, o que daria coloração escura a todo o champanhe. Cada lote é prensado 3 vezes. 77% do suco sai na primeira prensagem, sendo fermentado para produzir o vinho base ou vin cuvée. Se proveniente de uvas brancas, este será fermentado em grandes tanques de inox para produzir o vinho básico, para a produção de um champanhe de alta qualidade. Na segunda prensagem, se recupera 15% do suco destinado a produzir champanhe de segunda linha, e os 8% restantes, tirados na terceira prensagem, são destinados à produção de uma aguardente, denominada bagaceira. Assim, o vinho base para a produção de qualquer champanhe será sempre um vinho branco, fermentado em grandes tanques por 3 semanas. A segunda fermentação ocorre sempre na primavera e se desenvolve na própria garrafa. Ao vinho base, ou cuvée, é adicionado um composto chamado licor de tiragem, composto por açúcar de cana, dissolvido em outros vinhos e leveduras especiais, para realizar a segunda fermentação. A mistura é transferida para garrafas, as quais são tampadas com uma rolha coberta com tampas metálicas, semelhantes às utilizadas em cervejarias.
Essa segunda fermentação é desenvolvida por 5 ou 6 meses entre 10 a 12 graus Celsius, que é a temperatura dos túneis ou crayère, com umidade e luminosidade também controladas por softwares especializados. A proporção entre o licor de tiragem e o vinho base vai dar as cores, o sabor e o gosto do champanhe a ser obtido. A seguir, e ainda no interior dos crayères, será desenvolvida outra importante fase da tecnologia do champanhe, ou seja, o remoage, processo usado pela primeira vez por Madame Clicquot e adotado por todas as demais caves. As leveduras que crescem durante a segunda fermentação tendem a se depositar na parede da garrafa deitada, mantida pelo gargalo em furos de prateleiras chamadas pulpitre. Na remoagem, as garrafas são giradas manualmente ou através de máquinas adequadas em 45 graus a cada 2 dias e sempre no sentido horário, evitando que grude no casco. Um bom remoer chega a girar 32.000 garrafas por dia. Simultânea e progressivamente, as garrafas vão sendo colocadas cada vez mais inclinadas, para que os sedimentos se depositem no gargalo sobre a rolha. Depois disso, vem outra interessante fase no processamento do champanhe, o dégorgement ou degola, também proposto por Madame Clicquot, viúva que recebera uma cave como herança. Depois do remoage, com os resíduos sólidos depositados sobre o gargalo da garrafa, estes são mergulhados em uma solução de salmoura a menos 20 graus Celsius ou 20 graus negativos para congelamento. Uma máquina apropriada retira os resíduos sólidos, deixando nelas o líquido límpido e transparente. A mesma máquina fecha a garrafa com cortiça aramada e promove a rotulagem, estando o champanhe pronto para a comercialização. Nossa segunda opção de visita a Épernay era a Maison Mercier, também localizada na Avenida Cintilante. Foi fundada em 1858 pelo senhor Eugène Mercier, homem de grande visão comercial, que realizou o primeiro filme publicitário da história, pelos irmãos Lumière. Foi também a primeira cave a abrir suas portas para os visitantes. Na Exposição Universal de Paris, em 1889, que reuniu grandes invenções e serviu também para apresentar ao mundo a famosa Torre Eiffel, Eugène Mercier encomendou o maior tonel de carvalho do mundo, o qual foi trazido de Épernay com 16.000 litros de champanhe, puxado por nada menos que 24 bois, numa viagem que durou 12 dias. A empreitada se justificava. Eugène queria apresentar sua bebida aos ilustres presentes em grande pompa, para aproveitar o evento e fazer a maior degustação da bebida jamais vista. A Mercier também inovou na recepção a seus visitantes. Estes não caminham por longos e escuros túneis, vendo o grande depósito com garrafas do precioso líquido. Porém, descem por um elevador por volta de 30 metros e tomam um pequeno vagão guiado que os conduzem por suntuosas galerias, ladeadas por pupitre de garrafas de champanhe, passando pelos processos de remoagem e maturação. Suas paredes e tetos são decorados com esculturas e painéis em baixo relevo, com motivos da história do champanhe. No final de 45 minutos de passeio pelos crayères, volta-se à recepção, onde recebem uma taça de cada tipo de champanhe criada pela casa, em um momento de muita euforia e confraternização entre visitantes e gentis funcionários da Mercier. Para muitos, é o melhor momento da visita.
S'il vous plaît, madame, une tasse pour une Brésilienne qui aime beaucoup la France. Salut, mon ami.